Fala galera, beleza? Canal Esporte Arretado, Melk na voz. Então não esquece de deixar essa força pra gente. Curta o vídeo aí, comenta, dê essa moral se gostou. Para aquela galera de sempre, que dá aquela força de sempre. Valeu pela moral, valeu pelo incentivo. E vamos embora, né? Vou falar um pouquinho hoje sobre Copa do Nordeste, sobre no momento de Santa Cruz, já nesse jogo final do Sport Náutico. E um pouquinho sobre o Bahia. Tava com a camisa aqui da NFL, começa agora, quinta-feira, começa a temporada. Gostando demais de acompanhar esse esporte. Mas é um esporte, né? É bola, a gente tá no jogo, né? E aí, galera, pra gente começar, né? Vamos começar primeiro pela essa Copa do Nordeste. Logo mais, amanhã, né? Essa final da Copa do Nordeste entre Bahia e Confiança, lá em Aracaju. Beleza? E o jogo da volta é no sábado, na Arena Fonte Nova. Beleza? Então, assim, pra gente começar a falar da Copa do Nordeste, a gente falou de outros vídeos anteriores em relação a como toda aquela lenga-lenga toda, como a CBF, eu falei tanto no vídeo passado, descapitalizou que acabou perdendo sentido, né? Não era nem descapitalizou, tá vendo? Era desmobilizou a, a Copa do Nordeste com toda essa questão do calendário, espaçando muitos jogos, colocando jogos, tipo, entre aspas, em cima, tipo assim, teve rodada que ela desmembrou, sei lá, na terça-feira o jogo era no final de semana, ou na sexta-feira o jogo era na quarta-feira, entendeu? Então, tudo isso acabou desmobilizando a, a nossa forma que a gente consome essa Copa do Nordeste e as finais, tá? Eu fico um pouco preocupado porque no ano que vem vai ter o Mundial, a Copa do Mundo, na verdade, e aí, mesma coisa, entendeu? Então, São Michel, ele já deu algumas entrevistas que pensam em mudar tanto a Copa do Nordeste como os regionais e tal, então parece que no regional ele quer colocar, parece que é 7, 8, 10 datas, então assim, 10 datas não, porque teve campeonato, teve 10, né? Ele quer colocar, acho que mata-mata já, não diminuir os times e fazer uns campeonatos já curto mesmo, tá ligado? Então vamos ver como é que vai ficar em relação a isso, né? É um pouco triste por toda essa questão do quanto ele mobiliza mesmo, da gente como torcedor. É claro que a gente tá no grande polo, aqui em Pernambuco, tem no esporte, Santa Cruz já foi campeão, o Náutico ainda não foi, e tá nesse momento assim, mas a gente percebe que tá entre os principais times do Nordeste e aí consegue fazer alguns bons públicos e tal. Então, na relação do Bahia, já para começar falando do Bahia, o Bahia vem de jogos espaçados. Eu até anotei aqui a quantidade de jogos que o Bahia fez no ano. Pela Copa do Nordeste já fez 9 jogos, pelo Brasileiro 20 jogos, pela Copa do Brasil 5 jogos, e vai ter o 6º jogo agora contra o Fluminense. Copa do Sul-Americana, 2 jogos que foram dos playoffs. Libertadores, com a pré-Libertadores, deu 10 jogos. Baiano, 11 jogos. Ou seja, até o momento o Bahia já fez 59 jogos. Por que isso é importante? Né? O Bahia é o time no Brasil hoje que mais jogou. Recentemente o Bahia jogou contra o Mirassol. O Mirassol chegou a 33 jogos na temporada, não jogou Libertadores, nem Sul-Americana, nem Copa do Brasil, que não estava classificado. E o Fortaleza, o Bahia jogou 59 vezes, contra o Mirassol jogou 33. Então assim, o Bahia literalmente ele joga a cada 3 dias, 3 dias. Claro que teve ali durante a Copa do Mundo de Clubes, durante um tempo teve os jogos atrasados da Copa do Nordeste, mas teve uma folgazinha de alguns dias, entendeu? Então, assim, isso é importante no comentário em relação ao Bahia, porque o Bahia, todo mundo achava que o Bahia ia vir com um misto agora contra o Mirassol, para vir com o time titular ou parcialmente titular contra o Confiança, para quando jogar na Copa do Brasil contra o Fluminense, tá ligado? Ele poder jogar com o time principal, que a gente sabe que é a meta do Bahia nesse momento. Mas aí Rogério Ceni não fez isso, né? Tava até acompanhando alguns caras que fazem conteúdo pro Bahia e tal, os caras falam assim, os caras tá puto por 2 motivos. Primeiro porque o Bahia perdeu uma grande oportunidade, entre aspas, de um jogo descartável, porque, por exemplo, quando o Bahia pegou o Flamengo no Maracanã, pelo Brasileiro, era entre jogos importantes, né, da Libertadores e tal, e ele colocou um misto lá e perdeu de 1-0 só. Então, assim, todo mundo achava que o Bahia ia contra o Mirassol com um time misto, ou basicamente reserva, para poder dar descanso aos jogadores, porque Rogério Ceni passou a semana toda falando que tem muitos jogos e tal. E eu já falei anteriormente, um parênteses, que todos os times reclamam
do calendário que é muito cheio. Mas ninguém quer ficar sem calendário. Fecha aspas. E aí ficou um pouco incoerente, tá ligado? Essa questão de Rogério Ceni, por ele dizer isso e na oportunidade que ele teve, ele colocou o titular, tá ligado? Então, assim, a turma tá achando que o Bahia vai deixar pra trás, assim, essa Copa do Nordeste, assim, vai colocar o mistão contra o Confiança e a gente vai ter certeza, na quarta-feira, quando sair a escalação ali, que o time que for pra campo, tem uma grande chance, porque ele não deve ir com o time titular contra o Confiança. Porque se ele for contra o Confiança, na quarta-feira, ele joga no sábado contra o, o Confiança de jogo de volta, entendeu? Então, desses 2 jogos deve dosar, ele não vai estourar os caras, porque na quarta-feira já tem a volta da Copa do Brasil, entendeu? Então, assim, Rogério Ceni se colocou numa sinuca de bico, claro que é pra gente aqui que tá do lado de fora, entendeu? A gente, enfim, e talvez ele saiba mais sobre a questão física dos jogadores, toda essa questão de recuperação, mas é isso. E aí, em relação ao Bahia, vem toda essa questão aí do Bahia. Existe um simbolismo do Bahia nessa final. O Bahia é reconhecido pela CBF, o Bahia tem 4 títulos e o Vitória também tem 4 títulos, sendo os principais times, os que mais têm título da Copa do Nordeste. Só que o Vitória tem uma questão lá de um título que ele diz que é penta e a CBF não reconhece. E aí o Bahia seria o 5º e maior campeão da Copa do Nordeste. Então, assim, o Bahia vem de um momento na temporada, assim, eu acho excepcional, tirando esse último jogo contra o Mirassol, porque o Bahia ainda é 4º colocado. Então, assim, é o 4º colocado, performando, jogando bem, enfim, jogando bem. E aí, um resultado surpreendente. Eu acredito que seja um resultado muito fora da curva. A gente vai saber se é tem um jornalista de Salvador, né, que eu acompanho, Cássio Cardoso, tanto no Bar FC quanto no podcast, e aí ele fala, né, se vai ser o famoso amaranhado de merda, que é o momento que o Bahia vai se colocar. Então, é muito objetivo, porque se o Bahia for campeão, de fato, esse 5-0, 5-1 que perdeu o Mirassol, e uma possível eliminação para o Fluminense, tá no jogo, assim, faz parte do jogo. Mas o Bahia levar 5, por algum motivo, não conseguir arrastar a Copa do Nordeste e ser eliminado, não estava no roteiro do Bahia essa situação, tá ligado? Então, o Bahia vem nesse momento que era o grande favorito junto com o Fortaleza. Desde o começo do campeonato a gente falou que o Bahia e o Fortaleza são os principais times. Aí falou de Vitória, tendo, entre aspas, um pouquinho mais à frente de Sport e Ceará, por causa de já estar na Série A, uma receita diferente, um elenco, entre aspas, que já viria já com encaixe para a próxima temporada, que foi o caso do Bahia, e aí só ajusta uma peça ou outra, mas o Vitória foi eliminado, o Sport foi eliminado, o Vitória foi eliminado, enfim. Todo mundo foi, e aí o Confiança vem, vem de uma situação não se classificou para a segunda fase da Série C. Foi uma temporada meio oscilante, né? Eu não posso falar com mais profundidade, porque eu não acompanhei muito Confiança, muitos jogos e tal. Claro que ele venceu ali o CSA, enfim, e conseguiu se colocar na final, e a gente sabe que final é final, final não se joga, se ganha, enfim, toda essa questão, toda essa mística também. Mas o Confiança ele não conseguiu se classificar. Então, assim, fez bons jogos. Eu vim acompanhando algumas coisas da Série C e tal. Era um time, não era o Caxias, não é o momento do Náutico nessa temporada, entendeu? Mas era um time que fazia alguns bons jogos. Mas aqui, a gente tá dizendo aqui que é uma final, pelo menos aí o Bahia colocando um Rogério Ceni sentindo essa lapada do Mirassol e colocando aí um misto mais titular, um jogo a 80-20 pro Bahia por tudo, tá ligado? Só não é mais 90 tudo porque o Bahia deve colocar o mistão mesmo, entendeu? Então, vamos ver como é que esse Bahia ele vem pra essa final mesmo, tá ligado? Estaria um pouco mais ansioso se tivesse lá um pouco atrás, naquela semifinal, quartas de finais e tal, mas passando tanto assim, mano, eu pelo menos desmobilizo um pouco, tá ligado? Mas vou assistir com certeza e venho aqui pra falar porque de fato eu gosto muito da Copa do Nordeste. Gosto muito, mesmo o Sport sendo vice. Enfim, pra finalizar agora a Copa do Nordeste, né? E aí pra caminhar um pouquinho em relação aos times aqui de Pernambuco, né? Vamos começar pelo Sport. O Sport vem
de um jogo, pelo menos para minha classificação, um jogo patético em relação ao Vasco, por tudo que envolve o Vasco. Beleza, o Vasco meteu 6 a 0 no Santos. E muita gente achava que era o novo Barcelona, né? A gente sabia que não era. De fato, o Santos fez um jogo patético, um jogo horrível, e o Vasco foi lá e meteu 6 a 1 fora as bolas na trave, os perigos e tal. Mas a gente vê que o Vasco é um time muito frágil, um time emocionalmente frágil. Diniz não consegue dar seu ritmo de jogo, aquela jogo propositivo que ele quer, de posse de bola, de intensidade, coisa que ele conseguiu ali com o Fluminense e tal. Então, assim, eu via como um jogo para o Sport, que a gente vem falando antes, o Sport ele vem depois de que saiu o Antônio Oliveira, quando ele é o Paulista, o time vem, você vê uns flertes de melhoras, de evolução, onde o time se coloca naquela situação ali, claro, cara, a Série B já tá ali, já saiu até o calendário, sexta-feira, Sport e Remo, mas falando sério agora, em relação ao Sport, eu percebia isso, uns flertezinhos com a evolução, com a melhora, um Matheusinho jogando bem, um Derek performando, um Zé Lucas, Ribeiro e tal. Eu vi um pouco disso, não vou mentir, entendeu? Só que você percebe que sempre que tem uma evolução do time, ele regride. Então sempre que a gente acha que esse jogo agora, para o time mostrar uma qualidade, mostrar que evoluiu, que o Daniel Paulista está levando o time para um caminho, já entre aspas, preparado para a Série B do ano que vem, o time faz partidas péssimas, enfim. Esse jogo contra o Vasco mesmo, não vou mentir, mano, eu desliguei a televisão 2 vezes, só de raiva. Porque assim, cara, é impressionante como o time ele propriamente se auto-sabota. Se outro time ele é muito melhor, ele consegue fazer, o Sport consegue fazer uma marcação boa, um encaixe perfeito e tal. Quando ele pega times frágil, de vez dele continuar essa concentração, esse jogar no simples, ele faz o que João Silva fez. Tá, o time se auto-sabota. É inacreditável, cara, como o time consegue fazer isso. Entendeu? Então, pra gente passar esse desabafo, o Sport ele começa o jogo ali, assim, não foi um jogo muito bom do Sport, taticamente, tecnicamente, enfim, foi muito ruim, mas ainda assim o Vasco sai na frente. Com aquela jogada, assim, eu também não vou ficar pegando no pé, que tem que fazer uma jogada perfeita defensivamente nos 90 minutos. Claro, foi uma boa jogada do Vasco, uma jogada inteligente, chega na linha de fundo, de vez de jogar ali entre o atacante, o zagueiro e a barra, ele dá voltando, o cara faz o gol e tal. E aí tem a chance de fazer o gol de pênalti, empate, e aí João Silva faz aquela jogada. Se a gente pegar, mano, lembra do que eu falei no jogo lá do Santa Cruz contra Renato, o jogo do Renato e tal? O cara de frente pro gol, podia chapar de esquerda, chapar de direita, driblar o goleiro, tem uma câimbra mental, pronto, o João Silva fez isso. Porque se você pegar o lance, ele divide a bola, quase perde a bola, então primeiro que, pelo momento que o time tá, era pro time, o zagueiro ser mais objetivo possível. Eu sou zagueiro, eu era capitão. Quem me jogando sabe, né? Que aqui é a faixa e sabe, né? Então, assim, se a fase tá boa, mano, jogo simples, jogo objetivo, toca fácil e pros caras lá na frente poder criar alguma coisa. Aí, João Silva, várias bolas, até o desastre dele, ele segurando a bola. Teve umas 2 bolas que o árbitro não marcou falta. Então, se Klaus não tava marcando falta, qualquer contatozinho, Klaus esticou a corda, e aí eu não acho que foi uma péssima partida, foi uma boa partida. Ele esticou a corda, então se ele esticou a corda e não tava marcando qualquer faltazinha, então, cara, não tenta fazer essa jogada, porque se um tronco subjetivo, tu interpretar que foi falta, o árbitro achar que não foi, ele não vai marcar, mano. E aí o cara vai e faz a jogada, e aí perde a bola, o Sport leva o gol, e aí depois o Vasco faz o 3 a 1, e aí o time entra em colapso. Depois o time consegue aí o gol de Ramon e tal, e a gente tá ligado, é isso que eu tô falando. Quando eu 3 a 2 eu disse, não, agora o time vai ir pra cima do Vasco, vai buscar o empate, time. Sempre que acha que vai, não vai, tá ligado? E aí pra gente falar um pouquinho, a gente falou desse momento, e aí eu não sei se eu responsabilizo isso Daniel Paulista ou o departamento de futebol do Sport, porque o Sport trouxe, vê a lógica, vem comigo, me acompanha, vem comigo. O Sport, desastre, casa caiu, não tem jogador, péssima campanha, a pior campanha da Série A, tudo certo. Aí o Sport dispensou, o Daniel Paulista dispensou Dalbert, despertou, beleza, dispensou Dalbert. Aí vamos ficar com o Cariús, beleza, ficou com o Cariús. Aí vamos precisar de um lateral esquerdo pra, se precisar pra jogar e tal, não sei o que, aí traz Kevson. Kevson fez, parece que foi 3, 4 jogos no Santos, no Paulistão.
Então, um cara extremamente descartável do Santos, e o Santos numa situação ruim, beleza? Claro, a gente sabe que o jogador às vezes encaixa, joga bem e tal, não sei o que, mas a gente tá falando em um momento onde o time colapsou, a pior campanha da história, do esporte no brasileiro, de todos os times e tal, não sei o que. Aí trouxe um lateral que não estava sendo usado pelo Santos para ajudar o esporte. Vai ajudar? Não vai ajudar. O cara disse, não, mas ele trouxe porque para poder jogar e tal, mas tipo, para trazer um cara do sub-20 do Santos, que não jogou no Santos, por que não bota o lateral esquerdo da gente aqui? Que da base, que é um ativo do clube, que vai que o cara tome uma água de janeiro e vire craque, é um ativo do esporte que pode ser vendido. Aí não, aí traz o jogador do Santos, uma base do Santos, uma joia do Santos, que vai. Aí trouxe, jogou mal, pá, não sei o que, aí vamos trazer quem agora? Vamos resolver a situação da lateral esquerda do esporte que tá ruim. Aderlan. Já um cara mais experiente, tá, não sei o que não teve uma lesão séria, todo respeito profissional. Uma lesão séria no joelho, passou quase mais de um ano parado. E aí o Sport traz dois jogadores do Santos. Um que não joga porque é muito novo, que é Bebe Leite, e não traz dois que é mais velho que não tá jogando. Então você percebe, aí quando você vai ver dos dirigentes do Sport, um desses era ele, o time que ele trabalhava antes era o Santos. Então assim, os caras vão no fácil, mano. Os caras vão no fácil. Trabalhou no Santos, eu venho do Santos agora, e aí eu tenho um contato fácil lá, eu trago os lateral. Tô precisando de um zagueiro, eu trago de lá. Um lateral, eu trago de lá. Então assim, pelo amor de Deus, ser um executivo de futebol, ser um profissional de futebol desse jeito, até eu posso ser, cara. Né? Tá ligado? Então, assim, os caras acabaram com o esporte. Então, assim, provavelmente, teoricamente aqui, galera, fazer uma inferência, né? O projeto Yuri Ramon pro esporte, pra primeira divisão, com o Guilherme Falcão, que a gente conversou e tal, lá, aquele desastre todo, 60 milhões e tal. Esse cara de agora não tá nesse rolo. É os caras de lá. Beleza? Beleza. Mas e aí, de vez de agora, os caras podem pegar. E aí o esporte pega essa situação toda e aí traz jogador novo, os dirigentes novos. E profissionalizou, porque Guilherme Falcão não era remunerado. Beleza? E aí, o que é que o Yuri Ramon fez? Ele é esperto. O time colapsou, o time tá ruim, tá tudo ruim e tal. Eu tenho que profissionalizar o departamento de futebol do esporte, que ele profissionalizou. Todos esses dirigentes do esporte são remunerados, são pagos. E aí, não, eu vou profissionalizar, pra quando a casa cair, dizer que tentei de tudo. Não tava dando certo com os caras que era. São palavras agora que é dada aos dirigentes que não é remunerado. E aí vou trazer os profissionais remunerados. Aí pegou, tipo, dois caras assim, que pegou a conversa lá de Paulo André, que não jogou no Corinthians, que é um tipo coach do futebol, os caras do podcast 45, falam sobre isso. Assim, um cara que não quer trabalhar no esporte, nada, e botou dois caras assim pra gerenciar o futebol do esporte, assim. O que o Ramon fez com o esporte esse ano é desastroso, mano. Desastroso. Aí os caras vai e traz. Claro que os caras teve pontos positivos, os caras trouxe Mateuzinho, trouxe Derek aqui. O Derek foi um achado. Né, foi um tiro no escuro, porque na lógica, entre aspas, que a gente falou aqui, Derek não estava sendo relacionado com o jogo do Cuiabá. Então o cara não estava sendo relacionado para um time de Série B capengando na Série B, que é o Cuiabá, quer dizer, Cuiabá. E trouxe para o esporte. Então, assim, às vezes no futebol acontece isso. Eu costumo sempre lembrar de Jadson, do São Paulo, que foi pro Corinthians. Jadson do São Paulo, péssimo em campo, foi pro Corinthians, mas foi campeão do mundo. Então, assim, a gente sabe que as mudanças diárias no jogador é subjetivo, os caras encaixam e tal, não sei o que, mas assim, os caras estão fazendo com o esporte é inacreditável. Então, assim, em relação a gente finalizar o esporte agora passa 15 dias parado, e aí vem, pega Red Bragantino e Corinthians. Eu acho que algum desses jogos a CBF vai encaixar o Flamengo aí num jogo atrasado. Não é bem que o Flamengo fez aquele jogo horrível contra o Grêmio, então se o Flamengo quiser que a gente devolva o WO dos corrões, a gente vai, né? Aí para finalizar o esporte em relação ao Daniel Paulista, eu acho que um pouco do comentário no começo é um pouco sobre isso, né? Quando a gente acha que o Daniel vai levar o esporte para aquele patamar de uma maturidade tática, uma maturidade emocional, que o time consiga, pelo menos a partir de agora, a gente tá falando, o que foi para trás já acabou, mas a partir de agora que seja um time organizado, um time emocionalmente estável, então não sei o que, mas assim, parece que é uma âncora da desgraça puxando o time, tá ligado? O time tá sempre nessa situação, tá ligado? Então vamos ver, não tenho gostado do Daniel Paulista nesses últimos jogos do esporte, mas onde Pepa e Antônio Oliveira colocou o esporte, qualquer coisa tá bom, tá ligado? Se Daniel Paulista tiver uma situação bem ruim, mas vai até o final, porque pra mim não dá pra ficar trocando treinador, gastando dinheiro com multa, essas coisas todas. Deixa até o final. Pra gente falar um pouquinho, pra gente caminhar, vamos falar sobre o Santa Cruz agora.
O Santa Cruz ele fez uma partida contra o América. Eu até mandei para meus parceiros, né? Os caras, os tricolor, antes eu tava conversando com o Evandro, aí eu conversando com ele sobre o jogo, eu disse, mano, eu acho que, que esse jogo, eu acho que a Santa Cruz vai fazer o gol no finalzinho. Era os 37 ali do segundo tempo. E aí quando ele tava mandando áudio pra mim, na hora saiu o gol. Então, não é o quê? Tu é o. Quando não botasse na pule, então não sei o que, não é. É achismo mesmo, né? Porque se eu tivesse. Eu colocaria, mas eu não acredito, é só questão de opinião. Por quê? Porque o América, ele tava gostando do jogo. Então, assim, o segundo tempo do América foi maior do que o Santa Cruz. Criou um pouquinho mais de chance, jogou um pouco mais de campo no Santa Cruz. Conseguiu ali no meio campo soltar as bolas rápidas, para dar uma dinâmica boa no América. Só que, assim, o Santa Cruz tava chegando também no sentido de espaço, porque o América gostou do jogo, foi pra cima do Santa. Só que eu vendo um jogo assim, eu disse, cara, o América tá continuando pra cima ainda. Acho que não era pro América mais ir pra cima do Santa Cruz, tá ligado? Porque quando chegou 40 minutos ali do segundo tempo, um jogo de mata-mata, mano, cara, hoje não foi o dia. É o que eu penso, beleza, galera? É o que eu penso. Hoje não foi o dia, então vamos segurar aqui e só vai na boa. Vai que o zagueiro ali, Eurico, William Alves, algum dos caras ali, Balotelli, erra a nossa saída de bola, a gente vai lá, mata, pune os caras, balão dos grandes. E aí o América continuou gostando do jogo, gostou, e aí deixou muito espaço, porque quando eu falo também sobre isso, porque se você pegar o gol do Santa Cruz, que foi uma boa jogada, Giovanni ali, Ariel, mas se a gente pegar, o Santa Cruz teve outras bolas como aquela ali, tá ligado? De transição rápida, que se conseguisse encontrar essa transição rápida, o espaço que o América estava deixando, poderia punir o América como puniu, tá ligado? Então, assim, em relação ao Santa ali, os Galhardo, na transmissão, o comentarista, não, que Gabriel Galhardo tá jogando bem, tal, não sei o que, eu não achei que jogou bem. Claro que ele não fez aquela partida terrível que ele fez contra o Altos e tal, mas, assim, eu não gosto dele, não tenho gostado dele, eu gosto muito ali no campo de Balotelli. Balotelli tem jogado machucado, um cara que pulsa o momento do time, assim, por exemplo, no começo do time do campeonato, uma coisa que eu gostava do Santa Cruz era a transição. O Santa Cruz tinha uma transição rápida. Era um time muito prático com a bola. A bola saía com o Eurico, com Matheus Vinícius, aí chegava em Gabriel Galhardo, Balotelli, transição rápida, a bola chegava rapidamente no ataque, com 2, 3 trocas de passe, e o time não consegue fazer esse envolvimento. Não consegue, não consegue. E aí eu tenho gostado do Balotelli, porque além dele ser aquele cara que corre, que luta o jogo todo, jogador, gosta de meio campo assim, que se impõe fisicamente também, ele é aquele cara, ele arrasta a bola. Então, assim, se Gabriel Galhardo, se o Júnior, a bola não tá chegando, não tá conseguindo movimentar essa bola e dar dinâmica boa, Galhardo vai lá e arrasta essa bola até ali, Totti, já flertando, né? E aí vem Thiaguinho, vem Giovanni. Então, a zaga jogou muito bem, Eurico, William Alves. O ataque, assim, achei uma partida muito ruim, ali, tanto de Thiaguinho, de Thiago Galhardo. Então, assim, o time vem numa situação de ataque ruim mesmo, ruim, porque o time não consegue, de fato, ir para esse nível um pouquinho melhor, porque o ataque não consegue dessa dinâmica. Galhardo jogando de costa, eu lembro de Galhardo ali no Ceará ainda, não é nem Fortaleza, agora em 22, tá no Ceará. Ele é aquele cara, ele nunca foi um cara de explosão, entendeu? Mas ele é um cara que sabe jogar com uma toque de bola bom, entendeu? Mas assim, o time não tem conseguido fazer isso. E aí, Cabo, ele tira Renato, que tava mal, bota Giovanni, entra Ariel, tenta Adailton, gostei de Adailton. O Rick lá, arisco, tá ligado? Sendo esse cara arisco de profundidade, de espaçar o campo, entendeu? E aí, Ariel faz o gol. Uma jogada bem inteligente dele, jogada de corpo, jogada de movimentação, mais do que de corpo, de movimentação, nessa questão do atacante. Às vezes ele vai para a barca do pênalti, ele volta, fica fazendo essa questão, às vezes o zagueiro acha que o cara tá no canto, o cara tá no outro, claro que isso é um entrosamento também entre o ponta, porque se o atacante ficar parado na posição, o zagueiro sempre vai chegar. Então essa troca de posição entre o atacante se movimentando, o zagueiro não acompanha, que não acompanhou, e aí Ariel Filazzi fez o gol, né, e a arena explode. Em relação ao jogo de volta, eu penso que a postura vai ser muito parecida ali do Altos, um jogo taticamente bom, que Marcelo Cabo deve fazer. Acho que não vai jogar defensivo, com 11 na linha, atrás da linha, tá, não sei o que, mas tem que jogar um pouco mais precavido, porque Série D é isso, mano. Se você pegar os números dos jogos na primeira rodada, o Maranhão pro Asa, o jogo de volta do América contra o... esqueci o time agora.
Teve o jogo do Santa contra o Alto, o Sergipe. Você percebe que é sempre um gol de diferença, tá ligado? Então, assim, Série D, mano, se você tá achando que talvez, vamos, tricolor, se você tá torcendo muito, não vou dizer pra não torcer. Beleza. Vai ser rolo compressor, o Galhardo vai desencantar, vai ser 5-0 e balão. Mas a gente sabe também que a Série D é uma configuração do campeonato. Sabe? Essa eliminação, esse mata-mata, esse emocional, essa primeira fase de grupo, de pontos corridos, depois de grupo, né? Um pouco de cada, né? E depois vem o mata-mata, assim, essas duas formas de jogar a competição levam os caras para um emocional diferente. Tá ligado? Então, assim, eu acho que a postura vai ser essa, um jogo disciplinado. E aí, Tiaguinho, Adailton, os caras que entrar, mano, tem que estar com o pé na forma para poder, nos espaços que o América vai deixar, que o América deu espaço no 0x0, ele vai mais pra frente. Então, assim, o jogo do Santa Cruz é não levar o gol ali no começo do jogo, mano. Tá ligado? Ali, sei lá, pelos 20 minutos, 15 minutos, porque se a gente falou que a postura vai ser mesmo igual ao Altos, mas a atmosfera vai ser diferente. Você jogar contra um Altos, sei lá, acho que tinha 5, 6 mil pessoas no estádio, na Arena das Dunas vai ter 30 mil, entendeu? Então, assim, é um jogo diferente. Se a torcida, se é o Santa Cruz, a torcida impulsionou o time para o time correr atrás sempre do jogo, o América vai fazer isso também. Deve ser um bom jogo nesse sentido. Tecnicamente, eu acho que não vai ser um jogo, não vai ser um jogo muito tenso de brigar por bola, enfim, eu acho que vai ser um pouco disso, entendeu? Então, é isso, beleza? Pra gente finalizar aqui, falar um pouco sobre o Náutico. O Náutico passou pela primeira fase, uma reta final impressionante. Aqui pegar alguns números do Náutico. O Náutico vai para 11 jogos de invencibilidade, 9 jogos sem sofrer gol, tirando o jogo anterior que ele sofreu. Mas o que é que vai para a próxima fase? Entre aspas, nada. Esses números não entram. O que só entra é a colocação, por ele poder jogar alguns jogos em casa e finalizar em casa, fora e finalizar em casa. Entendeu? Que é basicamente isso. São 8 classificados, aí os 4 primeiros eles têm essa oportunidade do jogo de último jogo terminar em casa. Já o primeiro colocado é casa fora, casa fora, casa fora e termina em casa. Entendeu? Então, assim, a gente, entre aspas, não leva nada, leva um momento. Você sabe que isso conta, um momento emocional. Não é um mata-mata, tá ligado? Podendo começar ali perdendo. A gente vai falar agora um pouco aqui sobre os jogos, né? A gente sabe que isso é importante também, entendeu? Mas tem que entender o momento do campeonato, como se joga esse campeonato, o emocional mesmo, tá ligado? Então, o Náutico vem para essa segunda fase com os jogos. A gente vê aqui, ó, estreia contra o Brusque lá, aí Náutico pega o Guarani aqui, Ponte Preta aqui, 2 jogos dos times de Campinas, aí sai uma viagem em Campinas. Como o jogo já é por semana, tá ligado? Eu acho que o Náutico não vai nem. Vai ter que voltar para Recife, né? Mas, enfim, poderia ficar lá, porque é em Campinas, né? Mas já os 2 jogos, Ponte Preta e Guarani lá, e vem aqui e encerra contra o Brusque. Então, assim, o Náutico, ele ainda vai ter algumas oportunidades de poder jogar bem essa segunda fase, tá ligado? Porque a gente pega aqui, mano, vai ter 2 jogos em casa contra o Guarani e Ponte Preta, e depois finaliza em casa contra o Brusque, porque é espelhado, entre aspas, ao contrário, né? Como era a Liga dos Campeões antigamente, né? É bem comum esse negócio. Então, o emocional do time vem pesado. Hélio dos Anjos, o time tem entendido isso. O Atsana entrou, voltou, meteu o gol. Então, assim, o Timba vem num momento muito bom. E aí, a gente vê esse Náutico agora nessa próxima fase, tentando elevar mais uma vez esse momento do time para poder ser a segunda fase, que é um hexagonal. São apenas 6 jogos, jogos muito prático. Claro que, como eu falei, por não ser mata-mata, ele dá uma tranquilidade não, mas ele dá uma margem para erro, porque se o Náutico fizer um jogo muito ruim lá contra o Brusque, ele já não está teoricamente desclassificado. Tem 5 jogos ainda, mas também não tem muitos jogos para você começar muito ruim e tentar recuperar lá na frente, tá ligado? Então, assim, vamos ver como o Náutico vem para esse mata-mata, não, né? Os últimos 6 jogos do Náutico na Série C, que a gente espera entre aspas, né? Que o Náutico venha para esse momento, né? Momento de ascensão, de performance, enfim, Hélio dos Anjos, esse cara gosto muito dele para esse tipo de trabalho. Série C, ali uma Série B,
meio de tabela, ele é um cara muito, muito bom mesmo pra isso, né? Porque ele é aquele dirigente que ele pega a chave do clube, tá ligado? Ele pegar um time muito bom, não vai ter essa margem. E para finalizar o Náutico e o vídeo, o Náutico fez uma promoção que foi o pacote carne, né? Os 3 jogos em casa, pela, pelo, esses, pelo esse hexagonal, eu achei uma ideia sensacional. É muito comum isso na NBA, enfim, no futebol europeu, o card, né? Os ingressos, né? Eles já vendem as 19 partidas. Então é muito comum isso na Europa, em outros esportes também. Já vem do cara que é tanto. Pá, aí às vezes o cara tem uma fase tá boa e o ingresso super valoriza. O cara consegue comercializar o ingresso mais caro. Por isso que às vezes, sei lá, o jogo do Manchester City na última rodada, que não tá brigando mais pelo título, já tá eliminado, mas às vezes o ingresso já tá esgotado, tá ligado? E você vê o estádio meio vazio. Por quê? Porque já foi vendido no começo do ano. E aí depois que vende, né, a turma não dá pra devolver, tá ligado? Então assim, eu achei uma ideia muito massa do Náutico. Espero que os times tenham um pouco disso e possam fazer mais isso, tá ligado? Vou falar assim, pelo menos em jogos estabelecidos, né? Alguns jogos que a gente entende que tem uma proximidade, um momento da torcida, que também esse todo momento que a televisão tenta colocar pro Náutico, esse momento de ascensão, de performance, de sinergia entre a torcida e o elenco, poder participar disso e as forças que tiver, mano, pra poder colocar pelo menos 13, 14, 15 mil alunos aflitos nesses 3 jogos e fazer isso. Então, em relação ao vídeo de hoje é sobre isso, galera. Queria finalizar, acho que foi sobre isso mesmo. Beleza? Então, dá essa força a gente aí. Curta o vídeo, comenta. Se gostou, dá essa força mesmo. Se não gostou, dá força do mesmo jeito, porque aqui é assim. Mas valeu mesmo. É nóis.